Qual foi a primeira série especial do Gol aqui no Brasil? É claro que eu estou falando do Gol Copa de 1982. Vem relembrar comigo este grande clássico. Olá amigos do canal PL, bem-vindos à Sessão Nostalgia. Se inscreve no canal gratuitamente, você não vai pagar nada e ajuda a nostalgia a estar sempre presente aqui no nosso canal. Temos também os nossos carros aqui, o Fusca Branco Lotus 1969, que estamos revitalizando, entre outros conteúdos também. É isso aí, meus amigos, o Gol deixou de ser fabricado recentemente e já é um carro clássico e colecionável em várias versões há algum tempo. Na verdade, a produção dele já se encerrou há mais de 6 meses, né? Mas ele ainda estava sendo vendido por algumas concessionárias, porque eles estavam ainda vendendo os veículos que haviam sido fabricados e estavam no estoque, né? Todo mundo sabe que as vendas aí do mercado de carros 0 km está um pouco devagar, até por isso o governo agora lançou um pacote de isenções fiscais para estimular a compra desses veículos 0 km, e o Gol, ele, apesar de ter sido deixado, a produção ter sido encerrada já há algum tempo, ele ainda era possível encontrar a Volkswagen Gol 0 km em algumas concessionárias, mas isso não existe mais porque agora de fato acabou a raspa do tacho, acabou o Gol 0 km no Brasil. Até no próprio site da Volkswagen ele ainda constava como modelo disponível, né? Mas agora realmente já deixou, saiu do ar e, portanto, o carro mais barato agora disponível no próprio site da Volkswagen passa realmente a ser o Volkswagen Polo Track, que foi aí encaminhado como o sucessor do Gol. Você já percebeu também que nos anos 80, na primeira metade dos anos 80, muitas séries especiais foram lançadas de diversos carros e de todas as marcas que aqui no Brasil atuavam, né? Ford, Chevrolet, Volkswagen, todas elas, a Fiat também, lançaram séries especiais de carros comuns. Essas séries especiais lançadas esporadicamente eram uma manobra das indústrias para driblar a alta inflação e uma época de tabelamento de preços. Para conseguir reajustar o valor dos veículos de acordo com a inflação, pelo menos tentar compensar um pouco, eles lançavam essas séries especiais, que eram basicamente versões comuns com alguns acessórios diferentes, para tentar poder lançar essa versão com um preço diferenciado. O Volkswagen Gol, lançado em 1980, era a grande aposta da marca alemã para a nova década. Lançado inicialmente apenas com motor 1300, ganhou o motor 1600 a álcool já em 1981. Foi já com esse motor que o Gol ganhou a sua primeira edição especial no ano de 1982. Ele deu uma patinada nas vendas porque foi lançado inicialmente com mecânica 1300, que foi criticado pelo baixo desempenho, principalmente se comparado a um Fiat 147, que também tinha um motor ali de 1.300 cilindradas. O próprio 1050 realmente já era até mais forte do que o Gol 1300. Eu já conversei sobre isso algumas vezes com meu amigo Giovanni, né? Nós chegamos à conclusão que é o seguinte: o Gol 1300 ele tem um desempenho igual ou melhor do que um Fusca 1300. Fusca 1300 é um carro que foi vendido aí o carro mais vendido no Brasil por décadas, né? Mas nos anos 80, com novos produtos entrando no mercado, realmente o consumidor foi ficando mais exigente e já se esperava mais. E então, talvez por essa razão, o 1300 tenha dado essa patinada, mas em 81 já veio o 1600. Eu tive um Gol 1300. Né, um Gol L 1980 com motor 1300, era um carro bem econômico, né? Não era um carro de alto desempenho, mas um carro para uso urbano ele era bem adequado. Então eu acho realmente que o Gol 1300 ele era um carro com a proposta ali de ser econômico, até porque naquele momento o Brasil e o mundo todo viviam um período de crise do petróleo, o combustível estava com um valor elevado. Mas voltando ao tema do vídeo, então, o motor 1600 foi o que já contemplava o Gol quando foi lançado a primeira série especial no ano de 1982. O Gol Copa, claro, como o próprio nome já diz, era uma versão em referência ao evento da Copa do Mundo que aconteceria naquele ano na Espanha.
Até por essa razão, algumas propagandas do Gol dessa época eram feitas em espanhol. Eu, quando vi essas propagandas pela primeira vez, pensei em se tratar de propagandas estrangeiras. Mas aí eu notei, o Gol não foi vendido lá fora nesse período. Então essas propagandas eram brasileiras, mas gravadas em espanhol, justamente por causa da Copa do Mundo daquele ano. El Gol. Nervioso. Económico. Joven y valiente. El Gol, una emoción arrebatadora. Essa versão foi limitada a 3.000 unidades, todas elas na cor azul copa, que inclusive foi oferecida em outros modelos da Volkswagen anos mais tarde. Versões como Passat Plus, Voyage, até Paraty tiveram essa opção do azul copa no ano de 84, 85, mas ela surgiu inicialmente no Gol Copa. O motor 1600 com dupla carburação movido a álcool fazia um 0 a 100 na casa dos 15,4 segundos e atingia uma velocidade máxima de 143 km por hora, já usando o câmbio 831, que na verdade ele era mais longo do que um câmbio dos Fuscas, né? 1600 e 1300, que era o mais curto, mas o Gol usava a roda aro 13, o que encurtava a relação. Então era uma relação até equilibrada, eu diria, para ser usada no Gol naquele momento. Essa relação 8/31 foi usada pela primeira vez no Volkswagen SP2 no ano de 1972. Houve também o raríssimo Volkswagen SP1, que por sua vez vinha com motor 1600. Muito raro esse modelo, fabricado menos de 100 unidades, se eu não me engano 88 unidades dele, e ele, por ser 1600, usava o câmbio 833, que é a mesma relação que você encontra na TL, na Brasília, toda a linha 1600. Dizem também as más línguas ou línguas desinformadas que a variante 2 usa o câmbio 831. Isso não é verdade, tá? E a variante 2 também não usou o motor 1700. A variante 2 usava o motor 1600 e o mesmo câmbio 833, mas já com a suspensão McPherson, a suspensão ali diferenciada e também aquela suspensão IRS na traseira que utilizava homocinética, era uma coisa mais moderna, tá? Mais o motor, a cilindrada do motor e o câmbio eram os mesmos da variante anterior. Então a relação 831, que é tão desejada e famosa hoje em dia, era encontrada no SP2 inicialmente e depois nos Fuscas 1600 pós 1984, né? De 84 a 86 e os modelos Itamar e o Gol a partir de 1981 com motor 1600. O Gol 1300 de 1980 usava um câmbio de relação 833 também. Eu tenho um Fusca 1300 e quero pôr a relação 831 para andar melhor na estrada. Não faz isso, não faz isso. Você vai ver que o carro vai ficar horrível. Você quer ter uma experiência similar? Pega uma bicicleta com marcha, coloca na marcha mais pesada e tenta subir uma ladeira com ela. É a mesma sensação que você vai ter com um câmbio longo no motor fraco, 1300, porque realmente não é adequado. O motor falta potência, sobra câmbio. Então, o câmbio 831, ele, na minha opinião, só pode ser usado de maneira proveitosa com o motor 1600 para cima, né? Então, fica aqui essa ressalva. Quem quisesse levar um Gol Copa para casa nessa época tinha que desembolsar realmente um pouco mais de dinheiro. Ele era o modelo mais caro da linha, que nessa época era composta pelos modelos básico, S e LS, que até então era o mais completo, o Copa foi colocado acima, mas era realmente uma versão limitada, como eu disse, somente 3.000 unidades. Ela trazia como diferencial as rodas aro 13 polegadas, que depois foi estendida aos outros modelos da linha, faróis de neblina, para-choques na cor do carro, borrachões laterais com a escrita Copa, emblemas e adesivos exclusivos, interior padronizado na cor cinza, volante do Passat TS, painel completo com
contagiros, odômetro parcial e relógio de horas. A única perda realmente é que no lugar do antigo econômetro que equipava os primeiros gols, no Copa havia a instrução das trocas de marcha. Isso aconteceu porque o Copa tinha uma manopla de câmbio exclusiva em formato de bola de futebol. E como a indicação das marchas era uma obrigatoriedade na época, ela foi colocada então no próprio quadro de instrumentos, no lugar onde ficava o econômetro. A receita estética do Gol Copa foi tão bem acertada, né? Foram modificações tão felizes que alguns elementos, como a faixa traseira, foram usadas novamente no Gol LS de 84 e também no Gol GT. Inclusive no próprio GT, o adesivo GT no vidro traseiro era nos mesmos moldes realmente do adesivo Copa que vinha no traseiro dessa versão Copa de 1982. Estudos especiais também existiram nessa época. Veja esse protótipo do Gol TS, também de 1982, usando emblemas do Passat TS. Ele usaria o mesmo motor 1600 do Gol refrigerado a ar e usaria de adereços estéticos inéditos como o aerofólio traseiro e adesivo lateral abaixo da linha de cintura. Esse modelo nunca foi lançado, mas teria sido uma opção interessante também. Imagina um Gol desse TS com motor 1700, dupla carburação, recalibrado com borboletas maiores. Isso realmente soa como música para os ouvidos de nós entusiastas. Mas nós temos que lembrar realmente que a Volkswagen nesse período e sempre nunca estava escrevendo a história do automóvel. A Volkswagen era e é uma empresa que buscava lucro. Então, por essa razão, o motor 1600 a álcool serviu muito bem. Mas para fazer uma versão esportiva com esse motor já não fazia muito sentido nos anos 80. Por isso então eles optaram por lançar o Gol GT em 1984 já com o motor 1.8 refrigerado a água. Inclusive inicialmente com um câmbio ainda de 4 marchas. Você vai ver que tem dois tipos de painel do Gol GT, tá? Tem o que marca até 190, que é o painel do modelo de 4 marchas, e o 220, que marca no painel do carro com câmbio de 5 marchas. O motor 1.8 dos primeiros Gols, na verdade, era o motor ainda MD 280, né? Depois só que virou AP. Até os primeiros Santanas também, de 1984, usaram inicialmente esse motor MD mais robusto, conhecido como MD 280. O AP realmente surgiu um pouco depois, né? Fica o registro, o Gol Copa voltaria, né, em 1994. Na Copa de 1986 e 1990, a Volkswagen não lançou nenhuma versão especial comemorativa a esse evento. Como eu disse, em 94 o Gol Copa voltou, também tinha alguns diferenciais, mas na minha opinião, o Gol Copa de 1982 era realmente mais legal. Fica o registro de um capítulo legal aqui e curioso da indústria automobilística nacional. Se inscreva no canal e venha conosco para esse mundo fantástico de nostalgias. Um grande abraço e até lá. Tchau.